Hoje a gente vai fazer uma análise completa sobre essa saga, né, Toy Story, que mora no coração de muita gente. No meu, eu vi Toy Story no VHS, né, o 1 e o 2 em VHS, foi uma maravilha, uma surpresa. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre tudo que envolve Toy Story, não só a história principal, mas as subtramas, a história real por trás de Toy Story, que existe uma coisa muito interessante. A questão psicológica que o filme aborda, né, a questão de relacionamento abusivo, é impressionante. É um filme muito rico, né, de subtramas. Tem um vídeo aqui no canal antigo que eu falo sobre a história real por trás de Toy Story, que eu conto uma história relacionada a cinema e arte, né? E, enfim, tá aí nos cards se quiser ver mais aprofundado esse tema específico. Mas aqui a gente vai falar um resumão de todos os filmes com spoiler. Então, deixa um comentário, um like, aquela coisa de sempre, e vamos direto pro tema. Toy Story 1, quando ele lança, ele é um marco histórico. Todo mundo sabe que a questão de um filme inteiro feito de 3D é uma novidade na década de 90. E toda essa questão não só da animação, mas a trama principal, a forma com que aquela animação funciona é inovadora. A gente não tem um protagonista aqui que seja moralmente aceitável. Ele tem inveja, ele é humano. Por mais que ele seja um boneco, ele é humano. Ele tem inveja, ele sente raiva, e todos esses sentimentos que não é normal a gente ver sendo aplicado dentro de um protagonista de um filme de animação, é aplicado aqui. Tanto que eu brincava até Elvis, né, que o Tom Hanks fez o agente do Elvis, que o Woody era o pior personagem que o Hanks já tinha interpretado. Porque o Woody no primeiro filme é um cara extremamente egoísta, né? Ele fica sentido porque ele não é mais o centro das atenções. E não é porque ele está sendo abandonado, não. Ele só não é o centro da atenção. E aqui tem uma subtrama muito interessante, que é uma questão real, uma história real, que é o momento em que a gente pega, a década de 60 e tudo, o momento que a gente pega o grande interesse por Sputnik, pela nave espacial, a corrida espacial, ir para o espaço, e isso ficar acima do interesse pelo cowboy. Você pega, por exemplo, em Fábrica de Chocolate, a gente vê que as crianças, né, daquela época, não só em Fábrica de Chocolate, mas vários filmes dessa época que se passam, né, que abordam crianças, você vê que eles gostam do cowboy, eles se vestem, o brinquedo é um revólver. A partir da década de 60, a gente tem um gráfico, inclusive, no outro vídeo eu mostro certinho, mas o interesse pelo faroeste cai e a ficção científica vai para o topo. A gente tem Star Wars nessa época, Star Trek, enfim, uma série de filmes de ficção científica. E olha que interessante como esse filme introduz esse interesse, né? Porque no 2 é provado essa minha teoria. Até então é uma teoria, mas no 2 o mineiro vira pro Woody e fala: sabe por que nosso programa de televisão foi cancelado? Duas palavras, Sputnik. É até um trocadilho, né? Two words, Sputnik. Once the astronauts went up, children only wanted to play with space toys. O Sputnik, a nave russa, foi uma coisa que afetou a indústria do cinema de produção de faroeste. Então, o programa de Woody e Mineiro, aquele grupo, né, o Bala no Alvo, enfim, aquele programa é cancelado justamente pela falta de interesse popular no faroeste. E o que o Woody representa nesse universo? O faroeste, o herói do faroeste, o cowboy, o vaqueiro. E eu acho muito curioso essa forma com que o filme introduz a questão do faroeste perder lugar para a ficção científica. E, enfim, o Buzz aqui ele surge como um personagem, eu acho que o Buzz, inclusive, é um personagem dentro da saga que mais sofreu na mão de roteiristas diferentes. Parece que ninguém entendeu muito bem como o Buzz funciona. A gente tem no primeiro filme um Buzz que tem uma burrice tremenda em questão dos outros personagens verem ele como um ser menos inteligente. Ele ainda não entendeu que ele é um boneco e tudo, mas ele vai entender isso com o tempo. Depois que ele entende isso, a gente tem no 2 um Buzz herói, um Buzz que lidera uma equipe de busca ao resgate ao Woody, né? Então ele tem uma certa expertise de conseguir atravessar uma rua, tanto que a evolução do personagem é interessante, que a primeira vez que eles atravessam uma rua é um caos. Na segunda vez ele já aprendeu e ele vai e volta sem nenhum problema. Então o Buzz é um cara que aprende muito rápido, né? Um cara que é um personagem que tem essa capacidade de aprender. Tanto que o outro Buzz que surge no 2 é um Buzz igual ele no primeiro. Porém, no 3 a gente já tem um Buzz um pouquinho diferente. E no 4 eles perdem a mão completamente. Que o Buzz, pouca aparição tem no 4, eu acho isso horrível. Uma das piores coisas do Toy Story foi essa decisão de deixar o Buzz de lado.
E todas as vezes que ele surge, ele tem uma personalidade extremamente idiota. Parece que ele teve um regresso, né? Parece que agora ele é o Buzz do Toy Story 1. Então, por exemplo, quando o Woody fala, olha, a minha voz interior, e ele... Voz interior? O que se trata de voz interior? Aí ele fala, é a voz que vem de dentro de você. E ele clica os botões, e os botões, que é o que o boneco fala, ele acredita que é o que ele tem que seguir, que é como se fosse uma filosofia de vida. Ou seja, ele esqueceu que ele é um boneco. Eu acho isso muito problemático, a forma com que o 4 trata o Buzz. Mas a gente está avançando muito, né? Eu já fui pro 4. Porque no segundo Toy Story a gente tem uma grande questão, que a Disney, ela sempre tratou as sequências de forma menos trabalhosa. Então se a gente tem Tarzan 2, se a gente tem o Cão e a Raposa 2, eu falei de Cão e a Raposa aqui no canal, né? É uma porcaria. E se você compara o Cão e a Raposa e o Cão e a Raposa 2, parece que a engine gráfica que eles utilizaram para fazer o Cão e a Raposa 2 foi uma de sobra ali, uns material de sobra. É horrível a animação, o roteiro é horrível, tudo é horrível. Por quê? Porque as sequências de filmes da Disney nessa época, né, década de 70, 80, 90, são sequências que eles não lançam no cinema. Vai direto para home video, né? 70 não, ali 80, 90. Então todos os filmes que... O próprio Rei Leão sofreu por isso, né? A sequência de Rei Leão não é uma sequência que eles apostam, não. Porém, aqui em Toy Story 2, em certo momento da produção que eles já estavam decididos em lançar só para home video, ou seja, um filme com um baixíssimo orçamento, não vai ter tanto marketing, não vai ter tanto gasto, eles decidem de última hora de mandar o filme para o cinema. Mas isso exige um trabalho muito extra, assim. É um trabalho tudo de novo. Então eles vão ter que remodelar de novo, eles vão ter que adaptar até o áudio 5:1 para cinema. Então é refazer o filme. E eles tinham um prazo muito curto, então existe uma controvérsia nesse momento histórico, que é um trabalho abusivo, quase escravo. Os produtores falam que, os animadores, que eles deixaram de ver família, eles tiveram que ficar presos trabalhando para a produção do Toy Story 2. E nossa, aí acontece uma tragédia, que uma moça vai fazer um backup, uma moça, um rapaz, enfim, um animador, um trabalhador ali que vai fazer um backup, e ele apaga todo o trabalho que eles tiveram durante um ano. Eles apagaram como se fosse a programação principal da animação dos personagens. Então agora, de repente, eles não têm mais os movimentos dos personagens, tem que fazer tudo de volta. E, enfim, é uma tragédia danada durante a produção do filme. Mas isso não impediu de fazer uma sequência que, se não é melhor do que a primeira, bate no mesmo nível. Eu digo que ela acaba sendo uma sequência surpreendentemente boa, às vezes até melhor do que o primeiro, porque a profundidade que eles trazem para o segundo é impressionante. A Jessie, aquela história da Jessie abandonada, do Quando Eu Era Amada, aquela trilha, o Tom Hanks conta que quando eles foram ver, né, o curta da Jessie pela primeira vez, ninguém segurou o choro, porque aquela cena é extremamente emocionante. Não existe uma cena emocionante igual ao do Toy Story, dessa cena do Toy Story 2 no 1, por exemplo. E aí você tem o Bala no Alvo, que é um personagem fantástico. A gente tem o Mineiro, que é um plot twist, o quão vilão aquele personagem é. Repara que o Mineiro não tem redenção. O Mineiro, ele não é um personagem que tem redenção. Mas a sua intenção é muito nobre, né? Ele quer o que ele quer, juntar a turma da série de televisão, os bonecos da série de televisão, para ficar para sempre num museu, sendo adorado por milhares de pessoas. Ele é meio egoísta. Ele ainda não conhece essa paixão pela criança, esse amor pelas crianças. É impressionante. Inclusive aquela sequência final das fotos, né, é uma referência direto à Janela Indiscreta, né? Aliás, o Toy Story em geral dá para ver um amor muito grande pelo diretor pelos filmes clássicos, né? Volta e meia você tem alguma referência ali, é muito legal. A trilha sonora que é do Randy Newman, né? Randy Newman, que já trabalhou com Nina Simone, já trabalhou com Paul Simon, é um cara foda. Até hoje ele trabalha com trilha. Se eu não me engano, ele está escalado já para fazer a trilha do Toy Story 5. Então, assim, maravilhoso. E a trilha, o tema principal, na verdade, todas as músicas são maravilhosas, né, de Toy Story. É emocionante o que o Randy Newman fez aqui. E aí a gente chega para o espetacular Toy Story 3. Se Toy Story 1 e 2 foi dirigido pelo John Lasseter, né, que é o diretor ele é um dos cabeças da Pixar, né, ele é diretor também da Pixar, enfim. Trabalhou lá com Steve Jobs, né, na produção
do sistema de 3D. Então é um cara que é um cabeça ali da Disney e da Pixar, né? O John, ele sai da direção no Toy Story 3. Imagina você na época, eu lembro desse anúncio, e você dá 5 passos para trás, né? Porque o cara simplesmente acertou em cheio em 2. E por que ele tá saindo agora? Porque agora ele assina só como produtor. Mas não tinha como acertar mais do que acertaram em Toy Story 3. A direção desse filme foi feita por um cara chamado Lee alguma coisa. Lee... eu não lembro. Mas é um diretor que é impressionante, porque a sua filmografia pós, né, Toy Story 3, ele faz uma co-direção no Coco, né? Viva a Vida é uma Festa. Incrível. Enfim, o que a gente tem em Toy Story 3 é um filme homenagem a filmes de prisão, né? Eu acho incrível a quantidade de referência que esse filme tem de fuga de prisão. Você pega Desafio das Águias, Fugindo do Inferno, esses filmes que são Papillon, filmes que giram em torno de um personagem, um grupo de personagens tentando sair da cadeia. O Fuga de Alcatraz também. Então, existe um clichê desse tipo de gênero que eu adoro. Aquela questão do plano e a metade do filme é ele se apresentando a prisão para depois a sequência final, o terceiro ato ser a fuga, é incrível. E aqui você tem, por exemplo, o design de produção, que é aqueles brinquedos ali que lembra a serpentina, né? E o Buzz agora, ele ser o vilão, porque ele é resetado, é uma sacada de mestre. É uma sacada de mestre, porque a gente vê o quão o Buzz pode ser ameaçador, e ele é o personagem mais forte fisicamente ali do grupo. E o que mais me impressiona nesse filme, eu coloquei o Lotso, né, o personagem, o vilão de Toy Story 3, na minha lista dos melhores vilões do cinema. Eu fiz um top 10 vilão e ele tá entre o top 10. Que se o Mineiro do Toy Story 2 é um vilão que não tem redenção, aqui, meu amigo, aqui a gente tem o vilão mais ruim que você pode imaginar. Que filha da mãe o Lotso é. Aquela sequência final que ele fala, aonde está sua criança agora, xerife? Aquilo ali é de cortar o coração. Quando ele dá uma porradinha no bebezão também, aquilo ali é foda. Outra coisa assim que a gente tem que falar de Toy Story 3 é o Ken e a Barbie. A Barbie já tinha aparecido no Toy Story 2, né? Mas o que eles têm aqui de importância é uma coisa assim maravilhosa. O Ken e a Barbie, não tem como falar que a Barbie, o filme Barbie, não se inspirou nessa relação de Toy Story 3, porque a gente tem um personagem. É engraçado que na dublagem o Guilherme Briggs fala que ele fala... Afirmativo, metrosexual de plástico. E ficou na dublagem original. É impressionante, porque aquela cena em que a Barbie prende o Ken e vai buscar o manual de instrução do Buzz, naquela hora o livreiro ali, né, o personagem, o capanga, vilão, ele olha e vê que, poxa, por que o Ken me veio aqui de roupa de astronauta e quando ele vira de costas ele tá de salto alto? Nesse momento, seria um momento de falar assim, fudeu pra Barbie, ela vai ser descoberta, né? Que ela tá se passando pelo Ken. Mas o Ken é um personagem tão inesperado que o capanga olha e fala, quer dizer, não vou me envolver com isso. É muito engraçado. Quando ele vai mostrar as roupas e ela, ai meu Deus, bicho grilo, né? Ela vê uma roupa, bicho grilo. With matching sports pennants, huh? Flower power! Oh. É tudo muito engraçado. Esse filme é extremamente engraçado. E é um filme muito ameaçador, né? Pela primeira vez a gente tem realmente medo que aqueles personagens morram. É impressionante como o filme, uma animação, existia, me fala a verdade, existe alguma chance no final de Toy Story 3 os bonecos derreter e morrer ali? Não existe essa chance, é impossível isso acontecer. É que nem no Lilo e Stitch agora, se o Stitch morre lá dentro da água, é impossível. Mas que é emocionante quando a gente vê o bala no alvo ali, de cortar o coração, ele tentando sair e o Buzz segura e fala assim, calma, sabe? Nossa, vamos se entregar, vamos ficar junto. É muito bom. E assim, não é só essa cena, né, que é emocionante no filme. Depois dessa, parece que o filme já alcançou o ápice. Mas no momento em que o Andy dá os brinquedos dele, nossa, que cena! Aquela fotografia do Andy indo embora e os personagens olhando, que fotografia maravilhosa. Não só essa, agora vamos falar da relação tóxica que esses personagens têm. Porque existe um amor tóxico aqui, não tem como negar. Aquela sequência inicial deles tentando chamar a atenção do Andy, e quando o Andy atende o telefone, você vê o Woody segurando o telefone e abraçando como se fosse... Tipo, o último suspiro que ele consegue ter, ele se apega nos pequenos detalhes do Andy, mesmo que o Andy tá cagando. O Rex, olha o Rex, na hora que ele pega o Rex
e o Rex está preso no telefone, ela arranca. Olha como o Rex segura aquele telefone, tipo assim, eu quero que você me segure. É uma relação muito tóxica, se você for pensar assim. Na hora que ele decide o que vai pro lixo, o que não vai, e ele pega aqueles brinquedos e vai jogando tudo no saco de qualquer jeito, olha que loucura, que loucura. A gente tá falando dos protagonistas, porque aqueles bonecos têm sentimento humano, então aquela coisa de você estar triste, a cena do 2 é impressionante. Aquela cena que a Jessie, ela tá contando a história da sua dona, que abandonou ela, repara que ela tá triste, mas quando ela surge, a dona dela surge, ela estampa um sorriso no rosto. Ela é obrigada a sorrir a qualquer momento que a criança pega ela. Então, se isso não é uma relação abusiva, eu não sei o que é. Se isso não é uma relação abusiva, eu não sei o que é. Eu acho muito simbólico esse sorriso que fica no rosto dos bonecos o tempo todo, né? Quando tem alguma pessoa por perto. Até o próprio Homem-Galinha. O Homem-Galinha, ele é o vilão da história, né? Ele é o principal pedra no sapato, mas sempre quando ele surge, os bonecos estão sorrindo para ele. Eu acho muito psicologicamente falando, sabe? É uma coisa que gera muito assunto para mim. Aí a gente entra em Toy Story 4. Eu já adiantei que eu não gosto muito, mas a vilã do Toy Story 4 é uma vilã muito profunda. A gente vê mais uma vez a questão do relacionamento abusivo sendo aplicado aqui. Se a Gabi, né, que é aquela personagem que faz a vilã da história, ela tem toda aquela iniciativa porque ela quer uma voz nova para poder ser adotada pela uma menina que ela gosta muito. Quando ela consegue essa voz e se joga na caixa para a menina pegar, e a menina pega e foda-se, eu não quero você. Aquilo ali quebra o coração dela de uma forma... Ali ela tem a redenção, né? Impressionante. Por isso que eu falo que Toy Story 4 não é todo ruim, tá? A gente tem ótimos personagens ali, a animação nunca tinha sido tão bonita quanto é nesse filme. E o final, eu vou falar a verdade, é muito corajoso. Eu não vejo um caminho mais corajoso a não ser esse que Toy Story 4 adota. E faz sentido. Porque a Beth sempre foi a paixão do Woody. Você vê nos mínimos detalhes desde o primeiro. E a evolução que a Beth tem aqui, eu acho que é o carro-chefe do Toy Story 4. O que eles fazem com a Beth repara, tem um curta na Disney também, que é a história da Beth. E esse curta mostra, ela nunca foi um brinquedo. Ela é um abajur. E o abajur, quando ele é colocado no quarto da criança e a criança vai lá brincar, o pai briga. Ele fala, não, isso não é pra você brincar aqui, o brinquedo aqui. Então isso na cabeça da Beth vira uma revolta. Ela vira revolta. Ela vira uma mulher revoltada. Ela quer fugir. Então essa evolução da Beth e ela trazer o Woody, que sempre teve muito medo de sair do senso comum, quer dizer, eles querem aceitar e ir para o galpão do Andy no terceiro filme. Que ideia é essa? Quer dizer, o Andy, quando ele voltar, talvez ele brinca com a gente, mas até lá a gente fica aqui esperando. Repara essa relação, né, como eu digo, abusiva. Eles não passam pela cabeça de fazer igual os brinquedos, os soldadinhos? Vambora. Eu acho Toy Story 4, como eu digo, não é de todo ruim. É um filme abaixo do que a gente espera de Toy Story, mas ele... Porque assim, ele não tem novos personagens. Os personagens novos, que inclusive é feito a voz daquele cara do Porta dos Fundos, né? Que é os brinquedinhos que fica com a mão presa. Eles não chegam perto de ser personagens marcantes até então, né? A Dolly, que é aquela menininha... É Dolly, não é? Que é a boneca, que é a chefe, né, do lugar. Quer dizer, o Woody não é mais xerife. No quarto da Molly, a Dolly é a xerife. E ele tem que aceitar isso. Inclusive, essa questão dele não ser mais o xerife, você vê que ele não mudou tanto quanto a gente imagina. Ele gosta de ser o xerife. Tanto que agora é a motivação principal dele de abrir mão daquilo, de sair daquele universo, de abandonar a criança. Então a primeira vez que ele pensa, vou abandonar a criança, não vou mais ficar esperando as crianças, é o momento em que ele não está mais na posição de liderança dentro daquele grupo. É de se pensar. Eu estou muito curioso para saber o que vão fazer com os 5. E eu gosto tanto de Toy Story que por mim, vai fazendo. Pode fazer, se for ruim, se for bom, não tem problema. É que nem Lightyear. Lightyear é um filme ruim? E aí? Né? É ruim. É chato. É um filme chato. Não é legal. Eu fui rever agora de coração aberto, não é um filme legal. Mas eu entendo. Eu entendo que é um filme... É um filme que, teoricamente, o Andy gostava daquele filme, por isso que tem os bonecos
do Buzz, e assim, na década de 90, um filme daquele faria sucesso? Talvez, faria. Então o filme abraça alguns clichês de filme de ficção científica daquela época. E isso é legal, mas eu não acho legal ver o Buzz com outra personalidade. Eu sei que isso é uma questão, não fazia sentido o Buzz ser igual ao Buzz boneco. Por mais que a gente queira que o Buzz fosse o Buzz, ali ele não é, ele é o Lightyear. Ele é um cara real. E o problema é que eu não gosto muito da temática do filme, não gosto muito de como ele funciona, sabe? Aquele planeta que eles vão morar é um planeta muito sem graça, até o design de produção eu acho muito sem graça, o gatinho lá, que é o R2-D2 dele, eu não acho tão legal, então os coadjuvantes também eu não acho legal, então no final das contas ficou um filme morno, mas que, enfim, tá aí, né? Bom que ele não chama Toy Story, né? Ele é um filme à parte, ele é um spin-off. Bom, eu acho que eu falei bastante Toy Story, né? Fiz uma crítica de 4 filmes em seguida. Então é isso. Se gostou, deixa um comentário, um like. Se quiser recomendar uma outra animação para fazer uma análise assim, deixa nos comentários. Eu fiz lá no vídeo do DreamWorks, eu propus isso, né? Falar, vamos falar de animações, o que vocês acham? E algumas pessoas falaram, legal, né? Prossegue. Então, se gostou do formato de falar de filmes assim, deixa um feedback também aí que ajuda a iniciativa de fazer o próximo. Então é isso, como eu disse, deixa um like, comentário, se inscreve, me segue lá no Instagram, tá tudo na descrição. Até o próximo, tchau!